Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. É um grande prazer estar aqui participando do evento como palestrante. Gostaria de agradecer imensamente ao evento pela oportunidade, né, de ser palestrante aqui sobre o tema CRISPR-Cas9, identificação e controle de doenças de plantas, e pela organização do evento de modo geral. Então, muito obrigada, desde já. Certo, gente? Eu sou Gabriela Cavalcante, atualmente doutoranda em fitopatologia pelo Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas pela Universidade Federal de Alagoas, né? Então, o meu campus, esse programa de pós-graduação fica no campus de Ciências Agrárias, né? Engenharias e Ciências Agrárias, que é o SECA, e foi nesse momento da minha vida, no doutorado, que eu comecei a compreender melhor sobre esse tema. E achei um tema, desde que eu comecei a estudar, achei um tema muito relevante e que todos da área de biologia, de agronomia, de florestal, de ciências médicas também, todo mundo que estuda, que pesquisa sobre organismos vivos, é um tema de muita relevância, é um tema que está em alta, diria que está na moda, né? CRISPR-Cas9 é um tema que está na moda. Por quê? Porque tem extrema relevância científica. É uma técnica avançadíssima, de simples utilização, de baixo custo, de vários benefícios, vocês vão ver ao longo da apresentação da palestra. Então, vamos começar. O que que eu quero, primeiramente, o que que eu quero com essa palestra aqui? O que que eu quero oferecer para vocês? Eu quero explicar os fundamentos do CRISPR-Cas9, discutir aplicações práticas no controle de doenças em plantas, né? Nós temos um tempo curto, mas eu vou tentar trazer de alguma forma, brevemente, cada um desses tópicos. Não percam nada, porque esse tema, como eu já falei, é muito importante. Explorar vantagens, desafios e perspectivas futuras desse sistema, porque é um tema relativamente recente, que já tem muita coisa desenvolvida, muita pesquisa desenvolvida, mas que suas perspectivas, suas prospecções ainda são bem maiores, certo, gente? É só o início, assim, de que a gente está utilizando essa técnica. Bom, quando a gente fala em doenças de planta, a gente tem que entender que existe toda a questão de um manejo integrado. Não se trata a doença apenas com um químico, por exemplo, mas existe uma série de outros fatores, como o controle biológico, né? Utiliza-se muito a indução de levedura, de resistência por levedura, enfim, existe a questão do controle biológico, existe o manejo do solo, o manejo de sementes, o manejo de mudas, né? Mas o que vem sendo bastante utilizado junto, né? Claro que o manejo, ele nunca vem uma técnica sozinha, isolada. Mas uma coisa que vem sendo bastante utilizada é a variedade resistente. E isso é feito por modificações genéticas. E existem várias técnicas de modificação genética. A questão é que ela um avanço tecnológico científico que traz excelentes resultados, tá, para a população. O que que a gente tem hoje? A gente tem vários desafios na área da agricultura, como questões hídricas, como mudanças climáticas, a gente tem diversas situações. E a questão da variedade resistente, quando a gente fala, não é só restrita à questão de doenças, de pragas, de plantas daninhas, mas a resistência é a fatores bióticos e abióticos diversos. Abióticos, por exemplo, a gente pode citar a salinidade, a temperatura elevada, a gente pode citar a acidez do solo, diversas situações. Bióticas, principalmente doenças e até pragas mesmo, certo? O que é interessante? Quando a gente utiliza de variedades resistentes, a gente vai ter menor impacto por fitopatógenos mais severos. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo trágico, né, que pode acontecer na agricultura, que foi o caso, por exemplo, da Phytophthora infestans, né? Esse caso aqui, a Phytophthora infestans, esse fitopatógeno, ele acometeu a cultura da batata na Irlanda e reduziu 80% dessa produção. Então, imagina, uma sociedade que tinha como base alimentar a batata, de repente vê suas plantações devastadas pela severidade da Phytophthora infestans. Então, o que que aconteceu? Grande fome, né? Inclusive, há vários monumentos representando aí o que a Irlanda, a população da Irlanda sofreu nesse momento.
Então, assim, foi há muitos anos atrás? Foi. Nós não tínhamos muitos recursos, muitos conhecimentos. Na verdade, graças a essa praga, graças a essa doença, melhor dizendo, graças a essa situação horrível, né, que aconteceu na Irlanda, surge maior preocupação na área da microbiologia, principalmente da fitopatologia, certo? Então, não tinha mesmo recursos, mas quer dizer que isso não acontece hoje? Acontece. Então, por exemplo, existem muitos fitopatógenos com ampla gama de hospedeiros, né, como coletótrico, fusário, são organismos que eles acomete diversas espécies de plantas diferentes. Então, quando a gente consegue utilizar de variedades resistentes, a gente vai precisar menos do controle químico e de outros tipos de controle, de manejo, né? A gente vai conseguir até não necessariamente utilizar algum controle, apenas o manejo básico. Então, é importante colocar isso antes de mais nada. Vamos lá. Dando sequência, qual técnica deve ser usada para o aprimoramento de culturas, né? Ou seja, como eu já falei, né? Variedade resistente é bem interessante. E qual é a técnica que a gente pode fazer para conseguir isso? Existe o melhoramento genético, que envolve seleção e cruzamento para melhorar características das culturas. Isso é feito desde antes de Cristo, né? Quando a gente começa a plantar, já tem assim, essa plantinha é melhor para produzir tal coisa. Então, eu já vou plantar mais ela, mas essa ali é mais doce. Então, assim, já existe há muito tempo essa técnica, mas é muito lenta. Vai depender do ciclo de vida daquela planta. Indução de mutação. Introduz mutações para criar novas variedades de cultura. Existe a cisgenia, usa genes de uma espécie relacionada para melhorar a cultura. Transgenia, né, que introduz genes de uma espécie diferente para conferir novas características. Os transgênicos são bastante conhecidos, né, como a gente sabe, e há todos os organismos modificados geneticamente, principalmente por transgenia, tem uma grande resistência da população. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai comprar um alimento que tem aquele Tzinho, né, indicando que é feito a partir de um alimento transgênico, como o milho transgênico, enfim, há uma certa resistência, né? E ainda tem questões éticas envolvidas e questões que precisa explorar mais assim o impacto desses alimentos transgênicos no futuro, né? A questão de utilizar de OGM, organismos geneticamente modificados, é essa, né? A gente pode utilizar hoje, mas assim, quais são os impactos futuros? Então, necessita desses estudos nesse sentido. E aí vem as nucleases, que por não utilizarem de uma espécie diferente, ela é melhor aceita, né? Que é o quê? A utilização de ferramentas de edição de genes, né, edição genética, para modificar o DNA com precisão. Então, a gente não vai inserir gene, a gente vai, se quiser, pode também, mas vai, sobretudo, modificar aí a expressão desse gene a partir da atuação direta nesse DNA ou no RNA também. Existem algumas técnicas. Não essa nossa técnica a gente vai ver melhor daqui a pouco. Esses avanços que a gente acabou de ver se deve a quê? A diversos avanços que vêm sendo desenvolvidos ao longo de décadas. Então, é um processo, a ciência é um processo, não começou hoje, né? Pelo contrário, começou há muito tempo atrás, como eu falei, desde os dos primeiros tipos de melhoramento genético, que não envolvia essa tecnologia que a gente tem hoje de bioinformática, de conhecimento da microbiologia, não. Mas, assim, vem há muito tempo conhecimento precursor para a gente chegar onde a gente está e vai seguir ainda mais, né? Aqui eu trouxe só para a gente compreender, por exemplo, os estudos que são bem pertinentes para isso aqui para o nosso tema dessa nossa palestra. Transformação em bactéria, relação entre genes e enzimas, que aí a gente consegue entender a expressão desse gene, né? Para que ele serve no nosso organismo. O material genético é o DNA, foi descoberto em 1944. Watson e Crick conseguiu descrever a estrutura do DNA com um papel primordial de Rosalind Franklin, muito importante também. E, enfim, vários conhecimentos que fundamentam, que embasam a engenharia genética. E a partir da engenharia genética, a gente tem todos esses conhecimentos que a gente precisa para utilizar dessas técnicas.
Então, um grande marco, né, nessa área seria o projeto Genoma Humano. Então, foi sequenciado o genoma humano, e aí surgiu muitas conversas, assim, no senso comum, de que agora seria possível fazer de tudo com material genético, com o genoma humano, né? A gente poderia ser capaz de qualquer coisa, das modificações que a gente quisesse, que alcançar as características que a gente quiser, e aí entra a questão da eugenia, e outras questões como soluções para é, doenças como Alzheimer, ou ela, enfim, várias outras doenças, certo? E não, né, gente, existe a necessidade de, além de sequenciar um genoma, identificar cada gene agora, para que ele serve, quando ele se expressa, qual a função que ele consegue exercer, né, no nosso corpo. Todo gene pode ter uma ou mais funções, pode atuar sozinho ou com outros genes, e isso exige muitos estudos, certo? Mas, do ponto de vista da nossa área, que é o controle de plantas aqui, que a gente está focando, o primeiro genoma sequenciado foi da planta da espécie Arabidopsis thaliana. Essa planta é tida, inclusive, como uma planta modelo, e a partir desse sequenciamento genômico, a gente já conseguiu, os cientistas já conseguiram fazer vários outros estudos nessa e em várias outras espécies que foram sequenciadas logo em seguida, certo? Outro conhecimento bastante relevante para esse nosso tema são que os tumores induzidos por Agrobacterium eles não tinham a necessidade da bactéria continuante, ou seja, poderiam fazer um tratamento ali, exterminar aquelas bactérias presentes naquela planta, ainda assim os tumores persistiam. Por quê? Porque ela tinha capacidade de alterar, modificar esse material genético. E aí, muito interessante, né? Que um conhecimento, às vezes descoberto sem querer, tivesse um potencial tão grande, porque hoje é basicamente a partir desse sentido aí que foram descobertas várias outras coisas. É, enfim, então é uma questão bastante relevante, feito pelo cientista, que foi fundamental, ó, na descoberta de como usar agrobacterium para transformar plantas. Então, para a gente fazer modificações genéticas nas plantas. Então, isso é muito interessante, porque só utiliza do sistema de modificação. Depois pode tratar para a agrobacterium não causar prejuízos para a planta, apenas utilizar essa modificação genética. E claro que não vai ser nessa questão dos tumores, né? Vai ser para outro tipo de questão. Antes de adentrar no tema, gostaria de esclarecer e relembrar alguns conceitos básicos da genética, porque aí fica mais fácil de compreender a técnica CRISPR. Então, aqui eu tenho um cromossomo, né? Essa parte aqui é o cromossomo, que nada mais é do que o DNA condensado, né? Envolto em algumas proteínas, as histonas. Então, o nosso material genético, que inclusive, ao fazerem os sequenciamentos de vários seres vivos que a gente tem hoje, inclusive tem os bancos de dados que armazenam os genomas, tem um banco de dados só para Arabidopsis, né? Tem banco de dados para genoma de plantas, o Phytosome, mas tem um monte de outros bancos de dados de genoma. E aí achavam que o genoma humano seria o maior, e não é. Isso é uma curiosidade, assim, interessante, e surpreendeu muitos cientistas, e principalmente o senso comum, né, que acreditava nisso, que o ser humano teria maior quantidade de gene. Por isso, mais interessante e mais necessário vários estudos, né? Inclusive, quando eu começar a explicar como surgiu o CRISPR, é que vocês vão ver como é interessante esses estudos, assim, como nos surpreende, né? Enfim, o material genético, ele vai ter todas as informações genéticas de todos os seres vivos, certo? Ele vai ser formado por vários genes, e esses genes, eles são formados por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos nada mais são do que o agrupamento entre um grupo fosfato, o açúcar, no caso do DNA, a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que nós temos quatro no DNA, né? Que é que nós temos as siglas guanina, citosina, timina e adenina, certo? Bases que se dividem em bases púricas e pirimídicas. Esses nucleotídeos se agruparam em genes, e esses genes, cada um deles vai ter a sua expressão.
como isso acontece, né? O DNA, que pode se replicar, ou seja, ele pode formar cópias de si mesmo. Então, o DNA ele se replica, forma novas cópias. Isso é muito importante, por exemplo, quando uma célula vai se dividir, vai formar novas células, né? Esse processo é de extrema importância para que tenha o mesmo material genético. Então, todas as células do nosso corpo, por isso que no exame de DNA, pode ser da saliva, pode ser do sangue, pode ser da raiz do cabelo, de onde for, vai ter o mesmo material genético que vai nos identificar, porque essas células, quando elas se dividem, é dessa forma que acontece, devido à replicação do DNA. Esse DNA ele vai ser transcrito, ou seja, os seus genes vão ser transcritos em fitas de RNA. E esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido. Essa tradução vai formar o quê? As proteínas, que são as proteínas que vão dar origem às características fenotípicas, certo? Então, podem ser enzimas, né, questões fisiológicas, enfim. Vamos ver melhor nessa imagem aqui. Então, ó, nós temos aqui o DNA, como eu falei, que pode se replicar, mas ele pode se transcrever, formando aqui a fita única, enquanto o DNA é a fita dupla, o RNA formou a fita única e sai do núcleo da célula eucariótica, né? E vai aqui para o citoplasma, o citosol, e aqui ele vai ser traduzido na organela chamada ribossomo, né? Vai ser traduzido em proteínas, que são agrupamentos de várias, como vocês estão vendo aqui, vários aminoácidos, certo? Arginina, glicina é um exemplo. Certo. Entendendo isso, outro conhecimento básico que a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica pensando como que isso é possível, né? Como é possível editar um material genético? Isso já acontece naturalmente, por exemplo, nas células de bactérias. Na reprodução sexuada, as bactérias conseguem se reproduzir sexuadamente dessas três formas aqui: conjugação, como? Na conjugação, pela estrutura chamada pilus, ela consegue mandar fragmentos do seu material genético para outra bactéria. E isso confere até resistência a antibióticos. Então, por exemplo, se na agricultura, ou até você mesmo, iniciou um tratamento com um antibiótico que deveria durar 10 dias e você tomou 3 dias, melhorei, vou parar de tomar. Parou de tomar. Nesse momento, nos 3 dias que você tomou, as que eram mais fracas, as bactérias mais fracas, morreram. As que eram mais resistentes, elas permaneceram no seu organismo. Então, se você parou, ela tem, já que ela já tem os genes de resistência, ela pode passar isso para novas células, essa resistência, esses genes de resistência ao antibiótico. Então, você vai ter sérios problemas futuros, numa possível vez que você, numa próxima vez que você tome esse antibiótico, talvez ele não funcione, certo? Então, esse é um grande problema que a gente tem enfrentado de resistência a antibiótico por conta da conjugação feita nas células bacterianas. E acontece também nos sistemas agrícolas, no tratamento, no controle de doenças de plantas causadas por bactérias, certo? Outra forma é a transformação, em que o DNA exógeno ele pode ser inserido numa célula bacteriana. E outra bastante interessante para a gente aqui também, para essa palestra, é a questão da transdução, ou seja, um bacteriófago, né? Aqui nós temos um bacteriófago, ele vai até a célula de uma bactéria, um procarioto, e nesse momento ele se ancora para inserir o seu material genético. O que vai acontecer? Esse material genético também, ó, se agrega ao material genético da célula da bactéria. Então, isso é uma transdução, modificou ali o material genético, certo, gente? Mas, afinal, vamos entrar no nosso tema. O que seria o CRISPR-Cas9? O que é essa técnica tão relevante para a ciência, né? Que tem aplicações diversas, tanto na agricultura quanto na medicina, né? O que é? Qual a sua relevância? Vamos compreender melhor aqui. Essa técnica, ela foi descrita lá em meados dos anos 80, certo? Mas em 2005, foi vista essas sequências homólogas a vírus, né? Que seria a região do CRISPR, né? Percebeu-se enfim, tinha essa estrutura. Depois, em 2005, 2006, percebeu que logo depois dessas estruturas, tinha os GNCAS,
que codificava para proteínas com domínios de nuclease e helicase. Então, identificou, né, que esse gene ele tinha uma função de nuclease e helicase, certo? Em 2007, CRISPR-Cas faz parte de um sistema imune das bactérias, ou seja, no caso, inicialmente sabia-se o CRISPR, e depois sabia-se para que servia o Cas, e depois percebeu-se que os dois, o Cas, na verdade, complementava o sistema CRISPR. Então, por isso que se associou. Tanto é que Cas significa, vem de CRISPR associated. Então, é um gene associado a CRISPR, uma proteína associada ao CRISPR, certo? Mas a sua origem mesmo vem antes até de 80. A sua origem não, a sua que ele foi percebido. Alguns cientistas já notavam algumas estruturas ali em células dos procariotos, de bactérias, né? E não entendiam ali muito do que se tratava e qual a sua função. Apenas entendiam e achavam intrigante. Mas nos meados dos anos 80, a técnica foi descrita por dois cientistas da Universidade de Berkeley, Califórnia, Charpentier e Doudna. As duas cientistas descreveram essa técnica, foram além e perceberam do que se tratava, para que servia. Tudo isso a partir da bactéria Streptococcus pyogenes. Anos mais para frente, mais estudos agregados, em 2013, Zhang, do MIT Broad Institute, conseguiu a primeira patente norte-americana sobre a técnica. Então, por quê? Porque ele conseguiu utilizar essa técnica em células humanas. E essa técnica já foi desenvolvida em vários organismos, em ratos, já tratou algumas doenças, tiveram algumas consequências, por isso que ainda estão em estudo, mas, assim, é uma técnica que vem sendo bastante utilizada, bastante estudada, certo? Em 2020, as duas cientistas mulheres, né, Doudna e Charpentier, ganham um prêmio Nobel, devido a um método para a edição do genoma. Então, elas foram além da descrição, né? Elas também utilizaram. E também, desde 2012, já passou a ser utilizada em planta e vem sendo utilizado nesse controle, nessa identificação de doenças até hoje, certo? Mas vamos entender melhor o que seria CRISPR-Cas9. CRISPR, Cas eu já expliquei para vocês, é um gene, né, que ele se expressa em uma proteína que vai ter domínio de helicase e que vai ter essas funções de helicase e é uma de nuclease. E CRISPR vem da sigla em inglês Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Então, são sequências encontradas no DNA, que se repetem. E elas se repetem, são curtas e palindrômicas, né? Que são interespaçadas. Então, tem ela e tem outra. Aí ela se repete de forma palindrômica, né? Vamos entender melhor sobre isso. Como eu já falei, ela fica no material genético de bactérias, porque se trata de um sistema imunológico das bactérias. Essas bactérias, elas conseguem identificar, registrar, então é um sistema imunológico que tem memória, ela tem a capacidade de memorizar aquele organismo que invadiu a sua célula, né, que consegue causar um dano nessa célula, ela registra para num possível futuro contato ela ter uma resposta imunológica. Então, o CRISPR é nada mais do que um sistema imunológico da bactéria, certo? E o palíndromo, vem essa questão palindrômica. Gente, palíndromo, para quem não conhece, é uma palavra ou frase que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás e não altera. Por exemplo, ovo, Ana, né? E até frases longas. O maior palíndromo, o mais famoso, é o Socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Então, se você ler daqui para cá ou daqui para trás, você vai perceber que não muda. Socorram-me subir no ônibus em Marrocos. No DNA, no material genético, ele se expressa como? Vem de uma forma, ó, e depois ele de trás para frente. Ele é lido tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Então, inicialmente, o pessoal já observava isso antes de Doudna e Charpentier, mas não se atentaram qual a sua utilidade, o que seriam essas repetições curtas e palindrômicas que eram localizadas no material genético do DNA.
ficava todo mundo, deve ser uma simetria, uma coincidência, mas elas foram além e perceberam qual a sua aplicação na célula dessa bactéria, né? Nesses procariotos. Esse sisteminha simples e curto, ele funciona da seguinte forma, com três etapas. Temos a etapa da adaptação, funciona como? Um DNA viral, por exemplo, o bacteriófago, né, que eu mostrei na animação anterior, ele vem e consegue colocar o seu material genético dentro da célula. O que que vai acontecer? Inseriu aqui. Note que essa parte aqui representa simbolicamente que o registro do material genético da bactéria desse material genético. Então, aqui eu tenho, esse é do vírus, desse vírus aqui, beleza. E em seguida a gente vai ter essa repetição do CRISPR. Veja que tem a mesma repetiçãozinha, ó, que vai acontecendo, intercalando todos o quê? Todos aqueles micro-organismos que possivelmente essa bactéria já teve contato. Então, ela está armazenando na sua memória com essas repetições palindrômicas curtas. E depois que é a próxima etapa? A expressão desse material genético, né? Que vai produzir o quê? Vai produzir RNA. Esse RNA vai ter uma quantidade curta, né, de nucleotídeo suficiente para quê? Que é a parte da transcrição, gente. Transcrever, lembra lá que eu mostrei, viu que é interessante que eu tenho mostrado sobre relembrado essas questões? Então, essa transcrição vai ser fundamental para que esse sistema CRISPR ele identifique o patógeno. Então, no futuro contato, ele vai lá e identifica. É aquele vírus que já me infectou outrora. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai ativar o sistema Cas. Lembra? O CRISPR, ele é associado ao Cas. Então, esse gene que vai ser expresso na enzima Cas, ele vai clivar, ele vai cortar esse fragmento do DNA viral que foi infectado novamente. Então, essa etapa se chama interferência. Na interferência, ele vai clivar esse material genético, dificultando ou proibindo, no caso, né? Impossibilitando, mas melhor falando, vai impossibilitar que esse material genético possa prejudicar e causar danos a essa célula bacteriana. Então, CRISPR-Cas9 é um sistema imunológico da bactéria, funciona em adaptação, transcrição, interferência, e ele funciona como? Identificando e clivando, ou seja, inativando o potencial daquele material genético causar doença nessa bactéria. Então, é um sistema que tem memória, certo? Como é esse sistema, basicamente? Esse sistema consiste em duas moléculas de RNA, você pode observar aqui, ó, duas moléculas de RNA, e em laranja aqui, a gente tem a enzima Cas, que é uma enzima que tem dois domínios, que vai atuar daquela forma que eu comentei, clivando ali a molécula desejada, identificada, localizada, e em seguida induzindo um reparo, certo? O que aconteceu? Os cientistas conseguiram facilitar mais ainda, gente. Então, a gente não tem nem o nosso CRISPR-Cas9, ele é um sistema imunológico, é um sistema adaptado. Então, ele só vai ter um RNA, que é o RNA guia. Esse RNA guia, então a gente consegue utilizar essa técnica para identificar doenças e para controlar doenças de diversas formas. Então, a gente pode utilizar para localizar, tem até um sistema que é utilizado para identificar doenças chamado Sherlock, que, se eu não me engano, é para chikungunya, algumas doenças assim. Mas essa técnica já é utilizada para várias coisas. Então, ela consegue por conta disso, porque esse RNA guia, ele localiza e, em seguida, ativa a Cas, que vai fazer o processo desejado. Uma vez clivada essa fita de DNA, a gente precisa de quê? Precisa conseguir reparar a fita, né? Para manter a integridade da planta, por exemplo, se a modificação for na planta. Então, resumindo aqui, nós temos um sistema adaptado mais simples, que ao invés de dois, só temos um RNA, certo? Então, aqui só para ilustrar as duas subunidades aqui da Cas, né, que é nessa localização mais ou menos onde é feita a clivagem do material genético desejado. E o reparo, ele acontece de duas formas. Ele acontece para gerar silenciamento gênico, certo? Ou também eles podem inserir genes em locais específicos do genoma. Então, a gente pode
qualquer um desses dois tipos de reparo, certo? Ou seja, gente, o CRISPR-Cas9 é uma técnica que tem uma solução inovadora e sustentável que viabiliza o aumento da produtividade e redução de perdas na agricultura. Por quê? Porque ele é altamente específico. Sistemas de bioinformática conseguem contabilizar e agrupar os tipos de Cas9 que são mais específicos para você utilizar da melhor forma, né? E hoje em dia a gente tem os genomas todos agrupados dentro de bancos de dados de genoma, né? Como o fitosome de plantas, o Arabidopsis, só da Arabidopsis, enfim, já comentei isso. Tem bancos de dados de genoma de fungos também, enfim. Então, o CRISPR tem essas vantagens de ser altamente específico, ter um baixo custo, porque o melhoramento genético ele enfrenta um trabalho de ter um alto custo e uma demanda de mão de obra especializadíssima, complexo e de utilização restrita em determinados ambientes. E o CRISPR-Cas9 é uma técnica muito mais simples, é um sistema feito fora da planta, que você insere na planta e você consegue um excelente resultado de forma específica, certo? Então, ele é um sistema realmente muito relevante para a ciência. Porém, há sim os desafios, que são, por exemplo, ele pode causar os knockouts gênicos. O que é knockout? Né? Ele pode. Quer dizer, isso não é um desafio, é uma vantagem ainda, é uma característica dessa técnica. O nocaute gênico é, por exemplo, um gene que causa suscetibilidade de uma planta. Não é interessante? Se a gente quer que essa planta seja resistente, a gente vai causar um nocaute no gene que causa suscetibilidade. E agora a gente consegue que essa planta ela seja resistente e não suscetível, certo? Então, ele é capaz de fazer isso, o nocaute. Ele atua diretamente no DNA, onde você quer, ou seja, toda vez que esse DNA se transcrever, ele já vai se expressar como a gente quer, certo? E também ele vai funcionar com a partir de ou deleção de algumas bases nitrogenadas ou inserção de outras bases nitrogenadas. A questão é de modo que esse gene seja nocauteado, ele seja silenciado, né? E é uma técnica, um sistema multidisciplinar, certo? Que envolve diversas áreas, diversos estudos, como bioinformática, biologia molecular, microbiologia, botânica, no nosso caso aqui, de identificação e controle de doenças de plantas, mas, assim, várias áreas. Por exemplo, na área de ciências médicas, vai existir ciências da saúde, essas questões aí também, certo? Existem muitos trabalhos sendo feitos e prospectados, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, como CRISPR-Cas, do sistema imune de procariotos ao controle de doenças de plantas, CRISPR-Cas para a edição do genoma fúngico, uma nova ferramenta para manejo de doenças de plantas. Então, a gente tem aqui muitas aplicações, gente, na literatura, certo? Vários experimentos mostram, sim, que as plantas conseguem resistência, por exemplo, aqui, resistência a vírus, uma vez que o vírus está na planta, já era, né? A gente não tem mais um tratamento para aquela planta. E a partir desse momento, ou você elimina aquela planta, ou além de tudo, ela vai ser um hospedeiro e que insetos vetores vão poder estar passando ali o vírus presente nela para outras plantas. Então, é um problema. Então, a variedade resistente a partir dessa técnica, imagina, uma técnica de baixo custo, de período curto, não é uma demanda longa de espera. Então, a gente tem um resultado muito bom por custo-benefício fantástico na área científica, certo? Aqui alguns exemplos, ó. Podridão parda por Phytophthora tropicalis, né? O que que foi feito? Um nocaute do gene que é repressor de resposta de defesa da planta. Então, esse gene, ele deixava a planta suscetível à podridão parda. E agora, quando eu nocauteei esse gene, eu consigo que essa planta, o cacaueiro, ele consiga ter essa resistência. Não é interessante? Muito interessante essa técnica. Aqui outro exemplo, né? Mutações em um gene, né? Causa redução de índices de doenças. Parte de nocaute de dois genes, não é mais só um, dois genes, que aí ele se tornou incapaz de disseminar a doença. Então, como eu falei, a gente podendo, no caso anterior, foi direto na planta. Aqui, ó, no caso, na própria Fusarium,
que deixou incapaz de disseminar a doença. Então, não é interessante? Imagina fazer esse tipo de coisa com fungos de ampla gama de hospedeiro, né? Como o coletótrico infusário aqui. Então, gente, estamos próximos ao fim. Vou finalizar falando o mais importante que a gente tem que sair daqui, lembrando, além de entender, né, qual o mecanismo da técnica, as vantagens. Então, como eu falei, alta precisão e eficiência. Por quê? Porque tem alta especificidade, né? Vocês viram que o RNA guia, ele acha o gene desejado e geralmente tem cerca de 20 nucleotídeos. Então, é uma sequência boa para localizar. Multiplexação, ou seja, ele atua, você pode escolher atuar em um gene, mas também em mais de um gene ao mesmo tempo. Então, nós temos a redução de tempo e custos, como foi mencionado anteriormente. Nós temos aplicabilidade em culturas diversas, né? Basta que a gente tenha bastante conhecimento sobre o seu genoma. Potencial para edição sem transgênios, sem inserir genes de outras espécies, que é maravilhoso e mais aceito pela população. Os grandes desafios, um desafio muito importante, são os efeitos off-target. Significa o quê? Que esse, às vezes, apesar de ser específico, ele pode sim atuar em genes e fazer a clivagem em genes não desejados. Então, isso são os efeitos off-targets. Atuar, nocautear genes de importância para aquele organismo. Por isso que é necessário muitos estudos antes de utilizar dessa técnica. E tem outros desafios, como entrega dos componentes CRISPR, regulação e aceitação pública, complexidade dos mecanismos de defesa, aspectos de biossegurança e impactos ambientais, ou seja, demanda mais estudos nesse sentido. Os avanços na técnica CRISPR-Cas9, as suas prospecções são aprimoramento das técnicas de edição, certo? As técnicas precisam de mais estudos para evitar esses efeitos off-targets, por exemplo, né? Integração com manejo integrado, né? Unir, como eu comentei no início do tema, né? O manejo integrado, essas questões para formar variedades resistentes. Expansão cada vez mais, né? Conforme a gente for conhecendo, a gente vai conseguir fazer mais variedades resistentes e evitar os essa questão de que a gente tem problemas com fitopatógenos. Expansão para novas culturas e patógenos, certo? A partir de estudos biológicos sobre cada um. Pesquisas interdisciplinares. Então, à medida que também a bioinformática for aumentando, a gente vai ter uma velocidade bem mais rápida para identificar aí essas questões de, por exemplo, qual Cas9 é mais específica, certo? E para quem gostou, eu tenho aqui algumas referências. Tenho essas referências, mas tem muito mais, certo, gente? Então, vou disponibilizar meu contato. Fiquem à vontade para caso de dúvidas, entrarem em contato comigo, certo? Espero que vocês tenham compreendido, saído daqui compreendendo que CRISPR-Cas9 é uma técnica avançadíssima, muito relevante e que veio de estudos básicos, né, relativamente básicos, sobre o mecanismo de defesa das bactérias contra invasores, contra micro-organismos que causariam danos a elas. E a partir disso, a gente tem um futuro assim, brilhante nessa área de edição gênica, graças a essa técnica. Então, meu muito obrigada mais uma vez ao Conagro pela oportunidade e obrigada a todos que estiveram assistindo aqui essa palestra. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato. Tchau, tchau.